Ótimo, eu agradeço a presença de vocês todos. Faço minhas as palavras do Alex, quando ele homenageou assim, não somente o Edgar Leite, mas pessoas que nos antecederam nesse projeto como embaixador. E eu aproveito a minha ocasião para fazer uma singela homenagem ao Zé Guilherme Melchior, porque eu ocupo a cadeira 22 aqui na academia, que ele, digamos assim, é o patrono dessa cadeira, né? E o Melchior é uma pessoa que precisa merecer as merecidas homenagens, mesmo porque quando ele morreu, depois de ter elaborado obras de grande envergadura e importância, ele foi até achincalhado, com um comentário desairoso na Folha de São Paulo. Então devemos prestar também essa homenagem ao Zé Guilherme Melchior, que infelizmente se foi de forma prematura quando estava elaborando obras ainda de grande importância. E a gente aqui sabe que algumas dessas obras hoje estão esgotadas, mas que nós podemos ainda resgatar. Existe alguma coisa em PDF, mas essa homenagem não poderia deixar de ser prestada, né? Então, com relação ao tema que eu pretendo abordar, eu parto exatamente no autor do livro do Tocqueville, quando ele diz que ele não pretende fazer uma história da Revolução Francesa, tendo em vista que foram feitas inúmeras, importantes, elucidativas histórias daquela Revolução. Ele diz para fazer um estudo. É muito interessante porque, se a gente olhar bem, por trás de toda a argumentação desenvolvida por Tocqueville, há um conjunto de argumentos extremamente importantes que ele não se dedicou a explicitar, mesmo porque Tocqueville ele não dedica muito tempo a considerações de natureza, por exemplo, metodológica ou epistemológica na obra dele. O estudo dele torna a natureza assim, até mais comparativa, mas ele não, a diferença, por exemplo, de um Durkheim, que escreve todo um trabalho dedicado à metodologia, que seria a apropriada a se chegar a uma ciência dos quadros sociais, ao Max Weber, que também desenvolveu um longo estudo sobre a questão da objetividade das ciências sociais, porque ele é mais comedido nesse empreendimento. Mas, de qualquer maneira, a gente pode detectar, digamos assim, os pressupostos que atuam no conjunto das argumentações que aparecem, por exemplo, e principalmente no Ancien Régime pela Revolução. Eu até estou preparando aqui um texto que o Lucas Peronas me pediu, porque ao que parece vamos ter um número de uma revista ou um livro dedicado a Tocqueville, e eu recorro à seguinte epígrafe bíblica, Timóteo 3,7, sempre aprendendo, mas sem jamais conseguir chegar ao conhecimento da verdade. É isso, a gente olhar bem, quer dizer, essa é uma posição reiterada, de forma explícita, no liberalismo clássico britânico, e que aparece também de forma aberta ou tácita, por exemplo, na obra do Tocqueville, e de forma ainda mais manifesta na obra do Bourbon. Eles todos têm uma visão que chama a atenção, por exemplo, para a falibilidade do conhecimento, para a impossibilidade de se chegar a alguma coisa de comprovada, demonstrativamente certo. Eu até quero aqui, e foi, acho que o Alex citou, eu quero aqui recorrer a uma passagem do Tocqueville, que está no souvenir, acho que você citou também, né? Ele diz assim: diz Tocqueville, acabei por me convencer de que a busca de uma verdade absoluta, demonstrável, assim como a felicidade perfeita, era um esforço voltado para o impossível. Isso não quer dizer que não existam verdades que merecem a convicção total do homem, mas certamente são pouquíssimas, diz ele. Para a maior parte do que nos interessa saber, diz Tocqueville, temos apenas verossimilhanças. E se alguém se desespera com isso,
significa que se desespera com o fato de ser homem. Mesmo porque esta é uma das leis mais inflexíveis de nossa natureza. Por exemplo, quando o Tocqueville destaca isso, quer dizer, que o máximo a temos acesso são verossimilhanças, então nos faz lembrar do grande Locke dizendo: e Deus só nos proporcionou o crepúsculo da probabilidade. Isso é extraordinário como metáfora, como síntese de uma teoria do conhecimento que reconhece que não só o ser humano é falível, mas como são falíveis suas criações intelectuais, suas teorias, suas explicações, suas hipóteses, né? E esse tipo de pressuposto acompanha, de alguma maneira, toda a análise que o Tocqueville faz, porque eu procurei separar, inclusive, aquelas em que ele chama atenção exatamente para o fato de que na França, em 1789, se parte de uma espécie de crença de que tudo se pode saber e de que, sendo possível alcançar um conhecimento formado por verdades e certezas sobre como funciona a sociedade, é possível, então, propor a completa e radical transformação das suas estruturas. Então, Alex falou, as ideias têm consequências. Não estou de pleno acordo, mas as ideias, na verdade, guiam uma ação que se caracteriza por ser conformista ou por ser revolucionária, né? Então, isso é um ponto extremamente essencial, porque, no caso, uma passagem importantíssima do Tocqueville diz assim: em 1789, os franceses fizeram o maior esforço, está na página 43 da edição de Alimar. Em 1789, os franceses fizeram o maior esforço ao qual nenhum outro povo jamais se dedicara para, por assim dizer, cortar seu destino em dois e separar por um abismo o que tinham sido até então do que queriam ser dali em diante. Quer dizer, a ideia de que nós temos ali uma proposta implícita de que nós podemos zerar todo o processo social que até então vinha se reproduzindo com todas as injustiças, com todas as iniquidades, com todas as deformações, mas vinha se reproduzindo até de maneira monótona, né? Então, mas ali os franceses, como diz o Tocqueville muito bem, eles querem criar um antes e um depois. Eles querem fazer tábua rasa de tudo que antes existia. E não se trata de simplesmente fazer tábua rasa especificamente daquilo que o antigo regime tinha, como eu disse antes, de distorção, mas fazer uma tábua rasa completa. Então, continua o Tocqueville. Com esse objetivo, tomaram todos os tipos de precaução para garantir que nada do passado fosse transferido para a sua nova condição. Impuseram a si mesmos todos os tipos de restrição para em nada se parecerem com seus pais. De nada se esqueceram para se tornarem irreconhecíveis. Na passagem que sintetiza bem o que vai ser proposto ao longo do livro, e que mostra muito bem que essa ideia de um recomeço radical pressupõe que se acredite na existência de verdades e certezas, porque a ideia é que você tem uma engenharia social pesada que permite realmente a edificação de uma nova sociedade a partir de novos pilares que marcam uma completa descontinuidade com tudo aquilo que existia antes. Então, essa passagem eu destaco porque aqui nós temos exatamente essa ideia de que se é possível reconstruir toda uma sociedade, tá,
negando tudo aquilo que ela até então tinha sido, se isso é possível, quer dizer, nós temos a necessidade de ter partido de um diagnóstico, né, correto de quais eram as causas dos problemas que tornavam a sociedade assim opressiva, injusta, coisas do gênero. Então, esse é o ponto essencial. Quer dizer, que há uma ideia de que o conhecimento pode ser atingido de uma maneira tal que não suscite mais revisão, que não possa ser refutado e que por isso é que ele serve de guia seguro para uma ação que ela não é setorial, ela não é localizada, ela não está voltada para corrigir esse ou aquele problema do funcionamento da sociedade. Quer ser uma transformação radical, completa, de A a Z. Esse é um aspecto bastante destacado ao longo do Ancienne Regime, porque há outras passagens que vão nessa mesma direção, e eu defendo a tese de que, por exemplo, a Revolução Francesa está na origem de todas as importantes revoluções que passaram a se impor, tudo a partir do início, a de 17, a de 49, na China. Elas são, a meu juízo, continuação da Revolução Francesa, é só que com outra roupagem, mas sempre a ideia de que é preciso refazer tudo de cabo a rabo, que não se pode simplesmente adotar uma postura reformista e procure corrigir essa ou aquela falha funcional. Então, a tradução, o Alex falou da tradução para o português do Ancienne Regime, da democracia também. O ZVT Barbu, ele na introdução, na apresentação, melhor dizendo, do livro do Tocqueville, ele diz: foi o fanatismo da razão que transformou a revolução destinada a ser humana em ódio e violência organizados, diz ele. A pergunta é: fanatismo da razão? Seria esse verdadeiramente o problema? Ou foi, em última análise, essa híbris? O que é a híbris? Essa desmedida, essa crença de que nós podemos chegar a resultados definitivos com relação ao diagnóstico dos problemas, das disfunções, dos defeitos, e chegando a isso, nós podemos então implantar um modelo que supostamente se livra de tudo aquilo que havia de errado antes. Então, é bem interessante essa apresentação do Barbu. Ele não é brasileiro, é muito interessante, é um pensador, um sociólogo. Quer dizer, ele acha que, no fim das contas, é o fanatismo da razão. Mas a razão aí está sendo, digamos assim, acusada por algo que não cabe, é descabido mesmo, que a razão é um guia muito importante para a ação humana, desde que a gente reconheça que a razão, ela propõe certas construções teóricas, mas que elas estão sempre sujeitas à revisão. Elas podem ser alteradas à luz de fatos, de evidências empíricas. Por exemplo, isso é uma coisa que nunca passou pela cabeça dos revolucionários, porque eles tinham aquilo que o Weber chama de ética da convicção. Se a causa é justa, ela deve ser buscada, implantada, realizada a qualquer preço, a qualquer custo. Então, a ética da convicção, associada à ideia de que é possível chegar a verdades e certezas, faz com que a ação não se imponha a qualquer tipo de limite. É o que a gente acaba vendo no processo. Não se impõe nenhum tipo de limite. Então, essa ideia, o Alex também fez a menção a isso, do comedimento epistemológico, que aparece nos liberais britânicos,
que aparece também, como eu disse antes, o Humboldt, o Tocqueville e outros mais, esse comedimento é que leva ao reformismo. Porque se eu não disponho de um conhecimento que permita ter um conhecimento da totalidade, eu só vou agir de forma setorial, circunscrita, lidando com problemas que se manifestam aqui, ali ou acolá. Eu não tenho um projeto de atuar sobre a totalidade, sobre o todo, né? Porque no fim das contas, se a gente parar para pensar, não existe conhecimento sobre o todo, que é pressuposto por esse tipo de revolucionário que atua a partir de 1789. Não existe conhecimento da totalidade. Todo conhecimento precisa se circunscrever a um objeto determinado, a um determinado campo fenomênico. Então não existe conhecimento da totalidade, até porque o todo não é observável. E por isso nós não podemos construir teorias sobre a realidade social entendida no seu conjunto. Nós formamos teorias. Então, por exemplo, eu aqui, no meu trabalho, eu chamo a atenção, por exemplo, que a escola de Frankfurt faz. A escola de Frankfurt, ela sustenta a seguinte tese, de que a teoria crítica é aquela que se coloca contra o dado, contra o fato. A teoria crítica não se limita a fazer críticas a posições rivais. Ela se coloca contra o fato, contra o dado. Significa dizer, como diz o próprio Horkheimer, que eu cito aqui, significa dizer que impõe-se criticar o que existe tal qual existe, com o objetivo de transformar a sociedade na sua totalidade. O curioso é que, se uma teoria se arvora a ser crítica da própria realidade, o que pode criticá-la, o que pode avaliá-la? E a gente vê muito isso no pensamento de alguns grupos ideológicos. Se você critica, diz assim, porque você tem uma posição reacionária, conservadora sobre a sociedade. Então, desqualifica automaticamente, porque só vale aquele que se apresenta com pensamento crítico. E o que é esse pensamento crítico? É exatamente essa rejeição do dado, essa rejeição do fato. E o Horkheimer diz com todas as letras, o pensamento utópico, revolucionário, ele não se submete ao que é tal qual é. Bom, e aí nesse caso, a pergunta é, como se vai ter controle sobre esse tipo de teoria que simplesmente se mantém insubmissa a qualquer tipo de controle metodológico, a qualquer tipo de crivo empírico? Como se vai controlar esse tipo de teoria? Então, esse é um ponto extremamente importante. Vejamos aqui uma passagem. Vou pegar mais uma passagem aqui, porque ficou muito esclarecido a respeito, só um segundinho, para localizar. Porque isso já é Democracia na América, o primeiro volume, ele diz: a mim parece que a onipotência é em si uma coisa mais perigosa. Seu exercício me dá a impressão de que se coloca acima das forças do homem, quem quer que ele seja, e penso que apenas Deus pode ser, sem representar perigo, fundamental, sem representar perigo, onipotente. Isso porque sua sabedoria e sua justiça são sempre iguais ao seu poder. Essa passagem é magistral, né? Isso porque sua sabedoria e sua justiça são sempre iguais ao seu poder. Olha a equivalência que ele estabelece aqui. Porque a partir do momento que você tem um processo que foge completamente ao controle, ao ponto de começar até uma era de terror, coisa do gênero, é porque você já perdeu essa equivalência, que para ele só é encontrável em Deus. Portanto, não é na terra autoridade tão respeitável em si mesma, diz Tocqueville, ou é vestida de um direito tão sagrado que eu aceite deixar de agir sem controle
e dominassem obstáculos. Por conseguinte, dizer, quando vejo conceder o direito à faculdade de fazer tudo a um poder, seja ele chamado povo ou rei, democracia ou aristocracia, seja ele exercido numa monarquia ou em uma república, digo, aí está o germe da tirania. Tudo isso converge com a exposição que anteriormente o Alex fez, que você tem uma degeneração decorrente exatamente disso. Isso me leva a buscar viver sobre outras leis. Então essa passagem da democracia, eu acho ela lapidar, sobretudo quando ele procura, como eu disse antes, dizer que apenas Deus pode ser sem representar perigo onipotente. Isso porque sua sabedoria e sua justiça são sempre iguais a seu poder. Então aqui não há uma híbris, uma desmedida em que o poder foge totalmente de controle para ser exercido com uma espécie de nova tirania, como a gente viu exatamente nesse processo analisado por Tocqueville. Então essa passagem está no primeiro volume da Democracia da América, no original página 263, essa passagem é muito esclarecedora de como é que o Tocqueville vê a pretensão de mudanças radicais que envolve uma onipotência da parte dos seus executores. No fim das contas, quando lia de novo essas obras de Tocqueville, eu me lembrava exatamente do Platão falando do demiurgo, né? Na verdade, todo revolucionário pretende ser um demiurgo. Demiurgo, Platão recorre a esse mito para chamar a atenção para o fato de que o demiurgo, diferentemente do Deus cristão, ele não cria nada ex nihilo, do nada, mas ele encontra de alguma maneira uma realidade caracterizada como caótica, e ele ali quer introduzir ordem, ordenação, fazendo com que surja uma nova configuração inspirada em algum modelo, em algum ideal. Então essa posição, no fim das contas, de um revolucionário que aplica formas pesadas de engenharia social. Ele quer ser, em última análise, um demiurgo, no sentido platônico, né? Trata-se de adequar uma realidade que se apresenta com contornos caóticos a um modelo. Tá? O Platão discutiu isso já, o Timeu, né? E ali o demiurgo para Platão está muito ligado à cosmologia. Tá? E é óbvio, quando eu estou falando de demiurgo aqui, eu penso mais em adaptar esse conceito, por exemplo, à política, à vida social, e que o demiurgo aí pode ser visto como um engenheiro social. Porque, no fim das contas, o que é uma revolução, tal qual começa a se apresentar a partir da Revolução Francesa? É um programa fortíssimo de engenharia social, sem nenhum tipo de controle. Não tem mais checks and balances, não tem mais nenhum tipo de crivo que se possa dizer, opa, peraí, aqui nós temos uma espécie de ação exacerbada que começa a lembrar os fundamentos da própria ordem que se quer derrubar. Não existe mais nada, não há nenhum tipo de avaliação crítica do que está sendo feito, do que está acontecendo, né? Isso é muito importante ser levado em consideração. Então, no fim das contas, né, o Tocqueville, quando ele fala lá em 1789 com uma tentativa de separar completamente o antes e depois, no fim das contas ele está dizendo o seguinte, quer dizer, se o Locke falava em tábula rasa, no sentido de que a nossa consciência
parte do zero, quando do nosso nascimento, e que só a experiência vai ali colocando conteúdos, porque o ser humano é uma folha de papel em branco, revolucionário adapta isso também à sociedade. Quer dizer, nós podemos fazer tábua rasa da vida social, porque tudo vai ter agora um novo início, e com esse novo início nós vamos poder reprogramar as estruturas para que elas apresentem processos muito diferentes daqueles que tinham, e esses processos se ajustem ao modelo, se ajustem ao ideal. Então, isso é um ponto essencial. Uma coisa também que eu acho que pode ser discutida na análise, principalmente do antigo regime e a Revolução, é o fato de que ali nasce uma coisa muito nova, que é inspirada no velho Jean-Jacques Rousseau, que é uma proposta de politizar a teologia ou teologizar a política. É isso que a gente vê ali. O que significa politizar a teologia ou teologizar a política ou vice-versa? O que significa isso? O grande filósofo Boécio, ele se perguntava: se Deus existe, de onde vem o mal? E se Deus não existe, de onde vem o bem? Então, o Rousseau, ele introduz uma guinada. O Rousseau vai dizer o seguinte: o pecado, na verdade, não precisa ser tratado de forma teológica. Ele não diz explicitamente, está tudo ali tácito na obra dele. O pecado não precisa ser tratado de forma teológica. O pecado tem uma origem, uma matriz social. Tudo que o homem exibe de vicioso, tudo que ele faz de maléfico, de errado e tudo, é culpa do mau funcionamento da sociedade. Então ali você tem uma mudança completa de visão. O mal passa a ser visto como um problema essencialmente social. E todas as evoluções posteriores partem disso aí. Se o mal tem uma origem social, uma matriz social, por que não se pode, modificando a sociedade, pôr fim ao mal? Simples assim. Se a propriedade privada dos meios de produção gera todo tipo de distorção nas relações entre os homens, se esse é o diagnóstico certo, então é muito fácil. Para que a convivência humana se torne harmoniosa, equilibrada, basta, por fim, a propriedade privada dos meios de produção. Simplesmente isso. Então não se pode mais falar: mas o homem precisa aprender a lidar com os seus fantasmas, precisa aprender a conter seus impulsos destrutivos, que foi uma coisa muito discutida, que vai ver tanto na psicanálise quanto pelo Durkheim. Não, nada disso. É a sociedade que transforma o homem, em determinados momentos, em monstro, capaz de ser insensível ao sofrimento alheio, capaz de impor exploração àqueles que são desprovidos dos meios de produção, e por aí vai. Então, de alguma maneira, é essencial a gente ficar ligado a esse aspecto. A gente só vai entender claramente a exacerbação, a híbris, que leva, digamos assim, a todos os exageros perpetrados pelos revolucionários, se a gente entender que a partir dali entra em cena essa visão de que o mal é socialmente causado. E é óbvio que se a gente acredita nisso, então a solução está aí na política, gente. É o que o Rousseau deixa muito claro. A solução está na política. Então a política, ao invés de ser vista como um campo de disputa selvagem pelo poder,
em que muitas das vezes o verniz desaparece, né, para que essas lutas sejam travadas de forma encarniçada, violenta ou destrutiva, a gente considera que é assim, né? Então, óbvio que se pode chegar à conclusão de que a política é a solução e não a fonte principal de alguns problemas que nós vemos hoje no mundo, que foram destacados antes da minha apresentação pelo Alex, foi o Ricardo, perfeito, pelo Ricardo. Então, isso eu acho que a gente tem que levar bastante em conta essa problemática da politização do mal. Ou, pode se ver de outra maneira, a teologização da política. Qual é a teologização da política? Ao invés de você fazer a pergunta do Boés, se Deus existe, de onde veio, Deus está fora desse cenário, então o mal ele é socialmente engendrado. Ora, se ele é socialmente engendrado, é claro que a intervenção correta na vida social pode fazer com que tudo passe a funcionar de um modo a se criarem relações harmoniosas entre os homens, né? Essa seria a ideia. Então, uma passagem também da página 65, 66, do querido Arsène Régine, ele diz o seguinte: visto que a Revolução Francesa não tinha apenas o objetivo de mudar o governo antigo, mas de abolir a forma antiga da sociedade, teve de confrontar todos os poderes estabelecidos, de destruir todas as influências reconhecidas, atenção, de apagar as tradições, de renovar os costumes e os hábitos e de esvaziar de alguma maneira o espírito humano de todas as ideias sobre as quais tinham sido assentados até aquele momento o respeito e a obediência. Daí seu caráter, isso é muito importante, singularmente anárquico. Porque é óbvio, quando você defende que existem verdades e certezas, aí no campo da epistemologia você vai simplesmente desembarcar no ceticismo, porque facilmente se comprova que aquilo que se considerou durante muito tempo verdade deixou em algum momento de ser visto como tal, porque apareceram novas evidências. O campo da epistemologia é assim. Então, do mesmo jeito, se na política você diz nós vamos chegar ao paraíso da terra, nós vamos chegar à terra prometida e a coisa degenera em violência, é óbvio que no campo da política o resultado disso é anarquia. Como no campo do conhecimento, o resultado da pretensão de chegar à verdade e certezas é o ceticismo. Tá? Porque, por exemplo, a física foi, durante muito tempo, considerada um modelo de conhecimento indefectível. O Kant dizia: a mecânica clássica de Newton é o alfa e o ômega do conhecimento. Já dizia o Kant. Não demorou muito tempo para que a mecânica clássica de Newton fosse revisada, complementada, abandonada, isso é uma discussão a esse respeito, pela teoria da relatividade. Então, aquilo que para Kant era algo definitivo, veio a se mostrar falível, falho e passível de mudanças importantes ou até mesmo de substituição. Então, esse é o ponto. Quando se defende que há verdade e certezas, fica fácil demonstrar que mesmo as teorias mais consagradas, mais respeitadas, que mais obtiveram apoio a evidências empíricas, que essas teorias em algum momento podem fracassar, podem malograr. E aí, quer dizer, aquele que estava na defesa de verdades e certezas, alguém pode dizer, mas
essa sua visão leva à completa descrença, porque se conhecimento for igual à conquista de verdades e certezas, as teorias estão o tempo todo sendo alteradas, modificadas, substituídas. Então, no fim das contas, isso gera uma descrença generalizada de que o conhecimento é inviável. Agora, se se acredita que todas as nossas teorias são falíveis, passíveis de revisão, passíveis de refutação, então, nesse caso, se tem uma atitude sacada pelo Alex, de comedimento, de modéstia intelectual, que faz com que se atue com enorme cautela, né? De forma sempre setorial, local, tentando ver que consequências vão sendo geradas à medida que mudanças são feitas. Tá? E nunca esquecendo que uma problemática que passa longe dos teóricos da Revolução Francesa e dos executores, passa longe, é de que as ideias, é que as ações intencionais têm consequências não pretendidas. Essa é a ideia-chave do iluminismo escocês e que simplesmente está ausente do pensamento filosófico que precede a Revolução Francesa e que lhe serve de inspiração. Está ausente. Porque a partir do momento que você leva em consideração que ações intencionais têm consequências não pretendidas, no mínimo, como também destacou Alex, você passa a ser prudente, passa a ser cauteloso. Porque as tomadas de decisão, elas podem levar aos resultados esperados, pretendidos e desejados, ou não. E aí que está, aí que mora o perigo. Vocês dirão, mas se as consequências são pretendidas, nós não temos como, são não pretendidas, não temos como antecipar, fazer predição, nada disso. Mas por isso é que se exige uma postura de prudência, de cautela, de acompanhamento caso a caso, setor por setor, a cada situação, para ver o que vai acontecendo, o que vai sendo gerado. Mas isso é um tipo de pensamento que é estranho realmente à cultura filosófica francesa. Ele está no iluminismo escocês, isso vai querer, não vai falar nem inglês, é escocês. As consequências não pretendidas das ações intencionais. Então, ali, se você vai na ética da convicção, vamos salvar o mundo, vamos redimir a sociedade, vamos começar tudo de novo, não? Consequência não pretendida, que é isso? Né? Nós somos detentores de verdades e certezas que guiam a nossa ação, e nossa ação transformadora é redentora. Pronto, ponto final. Então, imagina as pessoas abraçando esse tipo de ideia, tendo esse tipo de convicção, vão ser detidas por quê? O que pode refreá-las? Evidentemente nada. Então aqui, deixa eu pegar outra passagem aqui importante. Tocqueville, que ilustra o que eu estou querendo dizer também. Que é 12, que é na página 12. Bom, está aqui. Diz Tocqueville: quando se viu a Revolução derrubar, ao mesmo tempo, todas as instituições e todos os costumes que até então tinham mantido uma hierarquia na sociedade e contido os homens na ordem, se pode pensar que seu resultado seria destruir não apenas uma ordem particular, mas toda a ordem. Não tal governo, mas o próprio poder social. E assim se impôs julgar que sua natureza, mais uma vez, eu posso falar anarquia, sua natureza era essencialmente anárquica. E ele diz que isso era, naquele momento, apenas uma aparência.
se deve exatamente os descaminhos de uma revolução? A gente lembra bem, né, que quando se começou a discutir, avaliar os resultados da Revolução Bolchevique, aí todos os desmandos, né, tudo aquilo que redundou em repressão sistemática, tudo aquilo que levou aos gulags, tudo isso era visto assim, não. Os que tinham algum tipo de intenção crítica, esses diziam, não é porque esse processo não foi devidamente conduzido, né? Os líderes em determinado momento se deixaram arrastar por seus interesses pessoais, por suas ambições particulares. Porque quando você faz isso, você de alguma maneira está dizendo, né, bom, a teoria que está por trás desse movimento revolucionário é uma teoria sólida, firme, inabalável, que foi apenas um problema de execução. Assim que se poderia dizer um russoniano, o mal continua sendo social, é só que não souberam extirpá-lo. Aí se pode dizer que não souberam extirpá-lo, mas não é social e pronto. Ah, mas como é que tudo aquilo acontece? Isso passa até a ser denunciado pelo relatório Khrushchev nos anos 50 do século passado. Como é que tudo veio acontecer? Não, isso aí são os desmandos, são os desvios, sair da rota prevista, deixar de seguir o modelo à risca. Então você vai ter sempre esse tipo de justificativa para evitar pôr em discussão exatamente os defeitos da teoria que levaram aquele movimento a fazer exatamente o que foi feito. Então, a teoria está intacta. Não há nenhum problema com ela. O problema é com a execução. É interessante, porque, por exemplo, ressaltando, quando começam a surgir as mais diferentes vias, subvias, quando exatamente aquilo que se considerava uma verdade deixa de funcionar, deixa de levar os resultados esperados. Aí também no Oceano de Regime, na página 141, coloca assim: quando o longo mal-estar que precede a Revolução começa a se fazer sentir, constata-se o surgimento de todos os tipos de sistemas novos em matéria de sociedade e de governo. Os reformadores querem tomar emprestada a mão do poder central e empregá-la para tudo destruir e tudo refazer segundo um novo plano que eles mesmos conceberam e que consideram o único em condições de executar uma tarefa como essa. Advogam que o poder do Estado, atenção a isso, deve ser tão limitado quanto o seu direito. Isso é essencial. Quer dizer, o poder do Estado deve ser tão limitado quanto o seu direito. E não é o caso de se pensar, ele deve ser limitado, porque, como diria o grande Max Weber, o Estado detém o monopólio do uso da força física. Não se trata disso. Mas a ideia de que eu preciso, para fazer engenharia social, ter à mão todos os recursos do poder central forte para então colocar a massa na vida social e fazer com que ela assuma uma identidade diferente da que vinha tendo. A ideia seria essa. Então é interessante esse realmente modo de se constatar um poder que em determinado momento se apresenta ilimitado, apesar de esse poder se acreditar
fundamentado em verdades e certezas. Mas ele desaparece fora de qualquer tipo de controle. Então é uma coisa interessante se a gente parar para ver, né? Você olha para a história das ciências sociais, não tem nenhuma teoria consensualmente aceita. Não tem nenhuma consensualmente aceita. Né? E, no entanto, há a pretensão recorrente de indicar modos de reconstruir a sociedade, de dar a ela uma nova forma, de fazer com que ela tenha funcionalidades diferentes da que apresenta. Então é curioso, então a gente vê isso, nos ajuda até a entender o que se passa um pouco no mundo atual. Né? A gente tem todos esses divisionismos ideológicos, por quê? Qual é a razão? De onde eles vêm? Porque há a crença de que tudo pode ser modificado, alterado, transformado, porque se tem um diagnóstico da fonte dos males. É essa, que é a característica que a gente vê, por exemplo, na Revolução Francesa, a gente vai ver isso também na Revolução Bolchevique. O Tocqueville tem uma tese muito interessante, que ele diz que quando as coisas começam a melhorar, aí é que as pessoas têm mais tendência a assumir uma posição destrutiva, a uma posição iconoclasta, a uma posição de praticamente não querer deixar nada de pé. Então isso é muito interessante, né? Porque se a gente fala em Revolução Bolchevique, você tem o Kerensky, você tem um momento que tem início uma certa liberalização, e aí você se pergunta, mas como assim? Essa teoria do Tocqueville ajuda a entender muito do que se passa no mundo de hoje, porque nós temos, por exemplo, problemas materiais sanados como nunca antes. Nós temos uma liberdade como nunca antes. Aí as pessoas começam a introduzir todo tipo de mecanismo de controle que acaba por redundar no encolhimento da liberdade enquanto usufruto universal, e a liberdade passa a ser liberdade para o grupo, liberdade para o coletivo, É interessante isso. E nós temos um processo agora que é mais assustador ainda, que é tirar a titularidade dos direitos dos indivíduos para atribuir essa titularidade aos coletivos. Então isso é muito interessante, que também é uma forma que a gente vê no mundo atual, e da importância da leitura do Tocqueville também, ver no mundo atual, porque é uma forma também de engenharia social, principalmente pela via legal. O Mably, que foi um historiador da época da Revolução Francesa, Mably, ele dizia que a lei é praticamente tudo, porque, dizia ele, cito praticamente de forma literal, pela lei nós podemos transformar os corações dos homens. Então, se você tem a lei e tem o cacetete, qual é o problema? De chegar e dizer, que vai começar tudo de outra forma, nós vamos zerar o processo, vamos fazer tábula rasa de tudo que a sociedade vem sendo ao longo do tempo. Porque se você junta isso normalmente aparece junto mesmo, quer dizer, o monopólio do uso da força física, e hoje a gente tem cada vez mais isso, um ativismo jurídico, um intervencionismo jurídico que praticamente alcança todas as esferas da vida social. Se você tem isso, essa é a nova versão da revolução. É a nova versão da revolução. E a essa revolução também se aplicam muitos dos comentários do Tocqueville, porque no fim das contas, o que nós estamos aqui vendo é a tendência a refazer as relações sociais, a reestruturá-las, a redimensioná-las. Essa ideia que está hoje presente no mundo. Então eu separei algumas passagens aqui do Tocqueville que são ótimas porque nos dão
uma ideia muito clara disso aí. E aí também tem uma crítica velada do Tocqueville aos escritores que estão, de certa maneira, na origem filosófica da Revolução Francesa. E ele diz assim, Tocqueville, isso também no Ancien Régime, diz assim, a própria condição desses escritores preparava-os para apreciar teorias gerais e abstratas em matéria de governo e nelas confiar cegamente. E ele diz assim, vivendo um afastamento quase infinito da prática, nenhuma experiência moderava o ardor de sua naturalidade. Nada os advertia dos obstáculos que os fatos existentes podiam erguer contra as reformas mais desejáveis. Olha uma passagem que contrasta exatamente com o marxismo e com a escola de Frankfurt. Porque o que o Marx faz nas suas diferentes obras? O Marx ele propõe, sem que muitas das vezes as pessoas se deem conta disso, ele propõe o seguinte: a passagem da crítica às teorias rivais, a passagem dessa crítica às teorias rivais, para a crítica à própria realidade. Então você lê o Capital, ele fala, por exemplo, Bachar, que é um pigmeu da economia burguesa, ele chama de pigmeu, Bachar. Ele fala de Johnson Tibio, ele escolheva todo mundo, e aí desanca todos aqueles teóricos que estariam como que a serviço da dominação burguesa. Okay, tudo bem. Mas a partir de determinado momento, ele começa a falar do fetichismo na mercadoria, não sei o quê, e ele ataca a própria realidade, quer dizer, ataca o próprio modo de produção capitalista. Então não é apenas uma crítica a teses e teorias e posições rivais, é uma crítica à própria realidade. Quando na crítica à filosofia do direito, Hegel, ele ataca a teoria idealista do Estado, a partir de determinado momento, de forma súbita, ele passa a dizer também que o Estado não passa de um aparato de repressão colocado a serviço da classe dominante. Então a própria realidade é criticada. Porque, se você cria uma teoria do Estado, como faz de forma mais cuidadosa, você pode chegar e dizer, não, peraí, o Estado não apresenta essas propriedades aqui elencadas. O Estado não é isso que está sendo dito aqui, mas a partir do momento que você diz que o Estado nada mais é um aparato de repressão colocado a serviço da classe dominante, pronto, está desqualificado. A sua teoria ela é absoluta, nada pode abalá-la, nada pode abalá-la. Porque se você disser, mas o Estado não é isso, olha aqui, como é que ele está funcionando de uma maneira que contraria a sua teoria. Isso aí não pode ser colocado nesses termos, porque se trata de uma crítica ao próprio Estado. Esse é o ponto. Quer dizer, o título do livro é Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, mas no fundo é crítica ao Estado como tal. Como não é crítica apenas aos economistas clássicos burgueses, como eles chamam Capital, é crítica ao próprio modo de produção capitalista. E aí, a crítica sendo feita à realidade, essa teoria que critica a própria realidade não tem mais como ser criticada. Por isso que ela vai sobreviver 100, 200, 500 anos, 1 milhão de anos, porque nada a afeta, nada a abala. Né? Você faz uma crítica, mas peraí, essa crítica que você está fazendo é porque você é um conservador, é um reacionário, é um retrógrado, é isso que vai ser dito, pô. No fim das contas é isso. Então, por isso que ele está dizendo nessa passagem aqui importantíssima, não tinha a menor ideia dos perigos que sempre acompanham as revoluções mais necessárias, nem mesmo chegavam a prevê-los. Nem mesmo chegavam, porque nada, repito, os advertia dos obstáculos que os fatos existentes podiam erguer contra as reformas desejáveis. Os fatos são simplesmente ignorados pelo revolucionário, porque mesmo na Revolução Francesa há um pressuposto similar à da Revolução Bolchevique, inspirada no marxismo. É preciso criticar o dado, é preciso criticar o fato social, porque o fato social está
comprometido com determinada ordem político-econômica de coisas. Isso é importante, vale a pena levar em consideração. Eu acho que eu estou chegando ao fim, acho que meu horário. Não acho que sim. Então, quer dizer, o que eu queria fazer um resuminho rápido é o seguinte, quer dizer, volto a insistir naquele ponto, o Alex destacou, as ideias têm consequências, ideias não são meras ideias. Eu concordo demais, as ideias movem o mundo. Então, se a gente quer entender como é que o mundo está sendo movido, como é que o mundo está sendo movimentado, nós temos que olhar para as ideias que estão subjacentes. Sempre. Não adianta você chegar e dizer, tá, esse movimento social com tais ou quais características, está seguindo por tal ou qual caminho, por tal ou qual direção, se nós não estamos identificando as ideias que estão por trás desses movimentos. Quais são elas? Qual o grau de confiabilidade que elas encerram? Elas postulam verdades e certezas? Se postulam, elas comprovam essas verdades e certezas? Se não postulam, essas ações aí, invocando verdades e certezas, respeitam o princípio da precaução, o princípio da cautela, ou querem se impor a todo custo a ferro e fogo? O que a gente vê hoje, a coisa mais curiosa do mundo, é que fala-se muito em fake news, mas você vive num mundo relativista ao extremo. Olha, se você diz que tem fake news, então você sabe direitinho qual é a verdade. Então não há relativismo. Esse é o ponto essencial. Não há relativismo. Eu sei o que é fake news. Do mesmo jeito, se o revolucionário sabe qual é o caminho que deve ser empreendido e sabe que ele é o caminho da redenção, então ele tem um conhecimento por trás que o respalda, que faz com que a sua ação não seja um voo cego, que pode acabar em um desastre. Esse é o ponto. Então a gente vive num mundo meio esquizofrênico hoje, exatamente por essa razão. Porque quando há interesse, tudo é relativo. Quando há interesse, há verdades absolutas, há padrões morais absolutos. O importante é que você sempre substitua o absolutismo de alguém pelo seu, o velho absolutismo por um novo. Isso é que é importante, é isso que está em questão. Mas não assumir uma posição de modéstia, de dizer se absolutos não existem, nós temos que tomar cuidado com as opiniões e sua fundamentação, com as ações e suas consequências. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas desde que eu reconheça que absolutos não existem. Agora, qual é o problema? Você fica completamente desorientado no mundo atual, porque em alguns momentos você fica com a clara certeza de que tudo é relativo. Porque em alguns salões essa é a visão defendida. Aí depois mudou o cenário, aí há verdades absolutas. Você que não sabe, você que não quer saber, porque você não respeita determinados grupos, porque você é preconceituoso, porque você não sei o quê, porque você não sei o que lá. Então isso é a coisa interessante da gente entender. E eu acho que uma leitura tocqueviliana ajuda muito a apreender esses sintomas do mundo atual. Porque no fim das contas, é isso, quer dizer, os fatos não são vistos como obstáculos quando se tem um projeto que se pretende libertário. Se o projeto é libertário, ignoremos os fatos, deixemos para lá isso não é. Aí como o Horkheimer diz, quer dizer, se você se apega aos fatos, você acaba com a utopia. E se você acaba com a utopia, nenhum outro mundo é possível. Essa ideia que está no Horkheimer, nenhum outro mundo é possível. Você acabou com a utopia. Então isso é que eu acho que é uma coisa interessante da gente levar em consideração, que está o tempo todo subjacente à análise do Tocqueville, de que toda a ação revolucionária tem sempre a pressupor a conquista de verdades, certezas,
que vão dar as direções, as diretrizes que, no extremo, levam a essa ideia de que o mal pode ser definitivamente banido porque ele tem uma matriz social. E basta você estar do lado certo que tudo se resolve, do lado do combate do mal. Então essa seria a ideia. Aí aproveitar para trocar umas ideias sobre isso, porque eu resolvi, inclusive, deixar o papelório de lado, porque senão ficaria uma coisa linda e não ficaria legal. Então vamos ver se a gente pode bater mais um papo de alguns minutos aí, tá, para ficar com vocês. Mas a ideia foi essa, que dá uma agitada aí, e depois eu espero organizar o texto, já está bem avançado, de forma a dar a ele o formato de um artigo. Então, gostaria muito de ouvi-los